This call is now being recorded. Good afternoon, first year. Boa tarde, terceiro ano. Hoje, quarta-feira, dia 9, né? À tarde, estou gravando a aula para vocês. A aula essa que deveria ter ocorrido na última segunda-feira, dia 7, mas devido àqueles problemas que eu já informei a vocês lá no WhatsApp, não foi possível, né? Então, só estou conseguindo gravar hoje. Gostaria de deixar claro que a aula vai entrar no sistema hoje e vocês terão aquele prazo de sempre para poder fazer, né? Então, o prazo que era para a próxima segunda-feira será estendido para a próxima quarta ou quinta-feira. Eu acho que eu vou colocar quinta, ok? Então, vamos dar início. Na última aula, nós estávamos na trilha 3, né? Então, vamos continuar do ponto onde paramos, lá do explorando a trilha. A telinha vai chegar aí para vocês daqui a pouco. Isso, aí, chegou aí, tá vendo? Explorando a trilha. Bom, aí a gente começa da seguinte forma. Após a observação do tópico da aula, vamos continuar nesse trajeto e partir de vocabulários sobre lugares, meses, estações do ano e também uma explicação sobre o passado simples, o simple past tense. Bom, basicamente, vocês na aula passada responderam uma série de questões em língua portuguesa falando a respeito do tempo passado, de coisas que vocês, atividades que vocês desenvolvem no tempo passado. Hoje nós vamos ver, nessa aula, nós vamos ver como fazer isso em língua inglesa, ok? Nós vamos começar aqui com algumas palavras para ampliar o vocabulário da gente e colaborar também na complementação de frases que possamos montar futuramente, tá? Nós vamos começar então com lugares, tá? Em inglês, places. Então nós temos ali igreja, church, escola, school, biblioteca, library, aeroporto, airport, loja, store, parque, park, cidade, city, país, country, lanchonete, snake bar, praia, beach, rodoviária, bus station, supermercado, supermarket e banco, bank. Esses são alguns lugares muito comuns que a gente frequenta. Então, a possibilidade de você compor frases e complementar com esses lugares, né, com esses places, é muito grande. Vamos ver, então, outro item que podemos usar muito também nas nossas frases, tanto passado, presente e futuro, são os meses do ano, tá? Months of the year. Então, nós temos lá, na ordem, vocês vão ver que as palavras são, a maioria são cognatas, então elas são muito parecidas, algumas até extremamente parecidas, e não tem muita confusão para você descobrir qual é o mês do ano ao qual está se referindo, tá bom? Então vamos lá. Meses do ano, months of the year. Então nós temos January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December, ok? Esses são os meses do ano. E aí você pode fazer você pode utilizar isso em frases dizendo I was born, no meu caso, né? I was born in August. Eu nasci em agosto. My son was born in April. Meu filho nasceu em abril. My wife was born in December. Minha esposa nasceu em dezembro. E aí vai, né? The Brazilian Independence Day is in September. O dia da independência do Brasil é em setembro. E por aí afora. Então, os meses do ano podem ser usados nas frases para que você pontue exatamente em que período do ano aquilo ocorreu. Mais à frente, nós temos outro item também bem interessante, que são as estações do ano. Seasons of the year, ok? Estações do ano. Então, nós temos summer, verão, winter, inverno, fall, que é o outono, e spring, que é a primavera. Algumas dessas palavras vocês certamente conhecem porque vêm pelas camisetas, propagandas e tal, né? No caso ali, muito conhecido aqui no Brasil, summer e spring, né? Muito visto também. Aliás, são muito vistas as duas. Continuando, nós temos ali
Agora sim, nós vamos passar diretamente para o passado simples. O passado simples indica algo que foi feito em um tempo definido, ou seja, é passado. O ato, o fato começou e terminou já, tá? Porque existem outros tempos verbais da língua inglesa que a ação começa no passado e chega até os dias atuais. A ação começa no passado e termina também no passado, só que num ponto não determinado. Então, fica sempre algo no ar. Nesse caso, não. O simple past, o passado simples, o fato, a atividade começou e terminou, acabou, certo? Por exemplo, ontem, há 4 dias, aí vem os exemplos de quando isso pode ter ocorrido, os fatos podem ter ocorrido, as ações. Ontem, há 4 dias, semana passada e etc. Mês passado, né, no último verão, no último Natal, né, no último mês de janeiro, mês passado. Então, tem uma série de termos aí que você pode utilizar para pontuar em que momento do passado aquela ação ocorreu. Diferente do português, não há mudança no verbo para os sujeitos nas frases. Exemplo, I washed, eu lavei. Eu não vou ler a tradução não, ok? Então, vocês vão estar assistindo a aula, vão estar vendo a telinha, então. Então, ali nós temos I washed, we washed, they washed, e aí todos os outros sujeitos, eles vão receber o verbo no mesmo formato. Não há mudança. Lembrando que no tempo presente, vocês se lembram que tem sempre aquela mudançazinha he, she, it, a gente precisa fazer uma pequena alteraçãozinha, acrescentar um S, um ES ou um IES. No caso do passado, não. O formato usado para um sujeito é o mesmo para todos, tá certo? Observe que o verbo washed não mudou com os sujeitos, tá? Ele não muda. Eu posso falar eu lavei, I washed, você lavou, you washed. Tá? Em inglês, existem dois tipos de verbos: verbos regulares e verbos irregulares. Bom, os verbos regulares são aqueles que possuem regra. Os irregulares não seguem regra nenhuma. Para os irregulares, nós temos sempre umas listinhas disponíveis, tanto nos livros que vocês receberam, quanto na própria internet. Se você for ao Google e colocar assim, lista de verbos irregulares, ele vai lhe apresentar uma lista aí com no mínimo 106 verbos para que você possa utilizar. Ah, Luciano, eu vou ter que decorar? É evidente que não. Não dá para, a menos que você tenha uma memória invejável, decorar 106 verbos. O normal é que você comece a utilizar o formato do passado dos verbos. E conforme você for usando, você vai aprendendo, certo? Você vai, na verdade, registrando. E aí você vai se lembrando do formato deles. Para formar o passado em inglês, com o verbo regular, aqueles que seguem regrinhas, é preciso acrescentar ed ao verbo. Então aí nós vamos buscar novamente o exemplo lá do verbo lavar, né? I wash, eu lavo no presente. I washed, eu lavei no passado. Existem outros verbos. E aí a gente cai sempre na seguinte questão: como eu vou saber qual termina em ed e qual não termina? Bom, normalmente a gente sempre tem aquela listinha dos irregulares na mão. Quando você procura na listinha dos irregulares e não encontra os verbos, aí provavelmente ele é regular, e aí você vai aplicar uma das regrinhas que nós veremos a seguir, tá bom? Para formar o passado em inglês com o verbo irregular, é preciso memorizá-lo, porque eles não seguem a regra de acrescentar o ed. Então, quando ele diz aqui memorizá-lo, foi aquilo que eu falei, é você ir usando, e conforme você vai usando, você vai se lembrando. Né? Cada verbo irregular tem uma forma diferente do presente para o passado. Exemplo. Isso aí eu vou dar uma paradinha para chamar a atenção. Vocês podem ver que o verbo regular, a única diferença dele para do verbo do passado para o do presente é que tem um ed a mais. Tanto é que eles deram um destaque aqui em vermelho, o ed. Tá vendo? No caso do verbo no passado, perdão, do verbo irregular, desculpa, no caso do verbo irregular, isso não acontece. Às vezes ele muda uma letra apenas, às vezes ele muda a palavra inteira. Então, realmente é preciso ir usando e ir registrando
qual é o formato irregular dos verbos. Por exemplo, I go, eu vou, está no presente. O passado de eu vou, que seria eu fui, é I went. Aí vocês vão ver, peraí, de go mudou para went? É, exatamente, o passado de go é went. Vocês vão ver que transformou tudo. A palavra no presente tem 2 letras, a palavra no passado tem 4, e você vai reparar que nenhuma das 4 letras está presente no formato do verbo do tempo presente. Isso acontece, tá? Tem outros verbos, para vocês terem ideia, que não mudam letra nenhuma. Dentro do contexto da conversa, que você entende que aquele verbo está no passado e não no presente, certo? Vamos ver mais aqui. A regra na frase afirmativa é simples. Sujeito mais verbo é de. Claro que é bom colocar um complemento para enriquecer o sentido da frase, como por exemplo, You watched TV yesterday. Você assistiu TV ontem. Eu poderia dizer You watched TV. Você assistiu TV. Mas ficaria uma frase um tanto quanto solta. Quando eu coloco You watched TV yesterday, eu estou dizendo você assistiu TV ontem. Ou You watched TV last night. Você assistiu TV na noite passada. Tá? É um outro momento do passado que eu posso utilizar. Pronto. Eu afirmei a frase. A frase interrogativa, e aí agora sim, é evidente que nós vamos ter os 3 formatos, né? Afirmativo, interrogativo e negativo. E aí vocês precisam estar atentos, porque aqui tem alguns detalhezinhos. Então vamos lá. A frase interrogativa, ela é assim: Did you watch TV yesterday? Perdão. Did you watch TV yesterday? Qual foi a mudança aí? A mudança aí foi a seguinte: no tempo para as frases interrogativas e negativas, vocês sabem que na língua inglesa a gente faz uso de verbos auxiliares. O verbo auxiliar do passado é o did, ok? Então, eu vou colocar o did no início da frase, e aí ele, como primeiro verbo da frase, ele vai me dizer, olha, essa frase é passado. Logo, os verbos que vêm depois, que é o caso de watch, ele não precisará estar no formato dele de passado, no caso com o ed, ok? Então, a frase lá era You watched TV yesterday. Quando eu coloquei o did aqui no início da frase, o ed daqui desapareceu, tá certo? Aqui nós temos, aí eu coloquei a palavra did na frente da frase, tirei o ed do verbo watched, ao final coloquei o ponto de interrogação. O interessante é que uma frase em língua inglesa, uma frase interrogativa em língua inglesa, mesmo quando a pessoa que está mandando para você esquece de pôr o ponto de interrogação, pelo fato de começar com o verbo auxiliar, você consegue saber que aquilo é uma pergunta. Enquanto na língua portuguesa, a gente começa a ler uma frase, se ela for muito extensa, a gente só descobre que é uma pergunta no final com ponto de interrogação. Né? Esse did no começo da frase não tem tradução. Ele apenas indica que a frase está na interrogativa e no passado. Por isso, o verbo não precisa do ed, pois o did já indica que a frase é passado. Foi aquilo que eu falei. O primeiro verbo da frase indica qual é o tempo verbal da frase. Se o primeiro verbo está no presente, a frase inteira está no presente. Se o primeiro verbo está no passado, a frase inteira está no passado. Ok? Continuando aqui, a mesma coisa acontece com um verbo irregular. Se colocar o did no começo da frase, o verbo volta para a forma natural dele, que é o formato do tempo presente, tá? É o formato de infinitivo, melhor dizendo. Pois o did parece que grita, olha, eu estou aqui, e a frase está no passado. Sou eu que indico que a frase está no passado. Pense no passado, certo? Agora veja como fica algumas frases no passado, na interrogativa, com os verbos irregulares. Vamos ver? Opa, passou demais. Desculpem. Ver se tem mais uma. Tem. Aqui. Did you wash your hands 2 hours ago? Você lavou sua mão 2 horas atrás? Yes, I washed my hand 2 hours ago. Sim, eu lavei minha mão 2 horas atrás. 2 horas atrás faz muito tempo, viu? Precisa lavar com mais frequência. Did you drink
milk yesterday? Você tomou leite ontem? Yes, I drank milk yesterday. E aí, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Primeiro, aqui tem um errinho, que aqui tem um do, o correto aqui seria um did, ok? E assim como tem nas outras fases, vocês vão ver, ó, isso aqui provavelmente um errinho de digitação, não meu, mas foi um erro de digitação. E aí vocês vão observar, com o did na primeira frase interrogativa, o verbo drink, eu não vou fazer isso nessa frase, não, eu vou fazer na próxima, tá? Porque aqui tem um do, então pode ficar meio complicado. Eu vou passar então. Did you drink milk yesterday? Você bebeu leite ontem? Yes, I drank milk yesterday. Sim, eu bebi leite ontem. Vamos para a próxima. Did you dance rock last month? Você dançou rock mês passado? Yes, I danced rock last month. Então, aqui vocês vão ver, na interrogativa eu tenho did. Logo, ele está falando, olha, a frase está no passado. O verbo dance, que é um verbo, que é outro verbo da frase, é o segundo verbo, então não precisou mudar. Ficou no formato dele de infinitivo, certo? Quando eu vou para a resposta, eu digo yes, I danced. No momento em que eu digo I danced, o verbo dance é o primeiro verbo da frase. Logo, ele tem que ir para o passado para indicar que a minha resposta está no passado. Deu para entender? Beleza. Vamos ver outro exemplo aqui? Did you go to the beach yesterday? Você foi à praia ontem? Yes, I went to the beach yesterday. Sim, eu fui à praia ontem. Observe que na pergunta eu tenho did e o verbo go está no formato de infinitivo, que é o mesmo do tempo presente. Quando eu fui para a minha resposta, eu tive que tirar o did, porque não era pergunta, tá? Não era uma pergunta, era uma frase afirmativa. E aí, o verbo go voltou aqui para a frase, só que ele teve que mudar para o passado. Por quê? Porque ele é o primeiro verbo da frase. Entendido? Bom, preste atenção nesta dica para não sair da trilha. Observe a mudança do sujeito na resposta após a pergunta. Did you? Você? Yes, I. Sim, eu. Pronto. Agora você sabe responder na afirmativa. Detalhe, vocês devem ter atenção a isso. Toda vez que você tiver you na pergunta, normalmente a resposta você vai ter que dar com I, porque a pergunta é direcionada a você, certo? Em outros casos, quando na pergunta tem he, tem she, tem we, nós, tem they, eles, aí não, você usa o mesmo sujeito que está na pergunta, você usa o mesmo na resposta, certo? Mas quando tem you, há necessidade de você fazer alteração no sujeito, porque não tem cabimento eu perguntar para você, você tomou leite ontem? E ao me responder, você que está aí me ouvindo, dizer assim, sim, você tomou, Luciano. Luciano não quer saber, eu não estou querendo saber se eu tomei, eu estou querendo saber se você tomou. Então você vai ter que dizer que sim, e aí nas suas palavras, sim, eu tomei. Mas vai que não tenha lavado as suas mãos, agora vamos partir para as respostas negativas. Mas vai que não tenha lavado suas mãos há 2 horas, como na pergunta 1, o que fazer? A frase negativa também é simples. Veja o exemplo. Eu vou fazer a pergunta e vou negar. Did you wash your hand 2 hours ago? Você lavou sua mão 2 horas atrás? No, I did not wash my hands 2 hours ago. Eu não lavei as minhas mãos 2 horas atrás. Vamos pegar aqui porque aí a gente não precisa ficar nos exemplos. Bom, na minha frase interrogativa, olha o did presente, primeiro verbo da frase, indicando que é passado. Wash é o segundo verbo, é o verbo lavar. Ele não precisou ir para o passado porque o did já fez esse trabalho. Beleza. Entendido até aí na pergunta. Olha o pontinho de interrogação aqui no fundo. Tranquilo. Quando eu vou para a resposta, eu digo no, não. Só que para negar, eu também preciso fazer uso do verbo auxiliar, porque o verbo auxiliar, ele não pode, na verdade, o not não pode entrar na frase sem o auxílio do verbo auxiliar. Então aqui, desculpe, para inserir o not, eu precisei colocar o did.
E aí eu tive que dizer, no, I did not wash my hands 2 hours ago. Não, eu não lavei minhas mãos 2 horas atrás. E aí, o detalhe, na frase negativa, atenção, na frase negativa, o primeiro verbo da frase também é o did. Logo, o verbo wash, que é o verbo lavar, não precisa mudar porque ele continua sendo o segundo verbo da frase. Entendido? Então, assim, na pergunta, o verbo no formato de infinitivo dele, porque o did está lá no início. Na resposta afirmativa, ele precisa mudar, porque na resposta afirmativa não tem did. O did desaparece. Então, o primeiro verbo é o verbo de ação. Ele muda o formato, vai para o passado. Na resposta negativa, o primeiro verbo continua sendo did. Então, você apenas mantém o verbo no mesmo formato que está na pergunta. Ok? Pronto. Eu escrevi did not, não, entre o sujeito eu e o verbo wash, lavar, sem o ed, pois o did indica que a frase já está no passado novamente. O did foi usado, mas agora acompanhado com o not. Há pessoas que escrevem did not, que é separado, né, a chamada full form, que é a forma cheia, as palavras escritas completamente, ou didn't, que seria o formato abreviado, ok? Não há diferença, o significado é o mesmo. Agora vamos ver perguntas com respostas mais elaboradas. Então eu pergunto: Did you drink milk yesterday? No, I did not drink milk yesterday. I drank coffee yesterday. Olha só, nós temos 3 tipos de frases aqui. A pergunta, que é interrogativa, a primeira resposta, que é negativa, e a segunda, que é afirmativa. Então eu tenho: Did you drink milk yesterday? Você bebeu leite ontem? Olha o did no início da frase, por isso o verbo drink no formato de infinitivo, que é o mesmo do presente. Na minha primeira resposta, aliás, na primeira resposta, eu disse no, I did not drink milk yesterday. Não, eu não bebi leite ontem. E o drink continua no formato dele de infinitivo, porque o did está no início da frase negativa. E só que eu, depois dessa primeira resposta, eu complemento dizendo I drank coffee yesterday. Eu bebi café ontem. E aí você vai me perguntar, mas nessa frase, Luciano, esta frase, I drank coffee yesterday, ela é afirmativa. Logo, não tem did. Se não tem o did, o primeiro verbo, que é o drink, que é o verbo beber, teve que ir para o formato de passado, que no caso é drunk, ok? E aí nós temos outros exemplos. Did you dance rock at the beach? Você dançou rock na praia? No, I didn't dance rock. Não, eu não dancei rock. I danced samba at the beach. Eu dancei samba na praia. Did you watch Fantástico yesterday? No, I didn't watch Fantástico. I watched football yesterday. Você assistiu Fantástico ontem? Não, eu não assisti o Fantástico. Eu assisti a um jogo de futebol, tá? Então, assim, olha as respostas como são elaboradas. Quando eu afirmei, disse que sim, então não tem mais conversa. Quando eu nego que eu tenha feito algo, eu acabo dizendo o que foi realmente que eu havia feito. Viu que coisa simples? O ED só existe na frase afirmativa nos verbos regulares. Com o did na interrogativa ou na negativa, o verbo volta ao normal. Na trilha 2, você viu uma tabela com 28 verbos e as traduções. Nesta trilha 3, você vai ver o passado de alguns desses verbos. Observe que todos têm ED ao final, mas alguns podem perder o Y e ganhar o IED, e outros receberem apenas o D, porque esses verbos já possuem o E ao final. Então, relaxa e analise esses verbos no passado. Aí nós temos uma tabelinha, né, vou deixar bem na vista aí para vocês, presente e passado, né, presente na primeira linha, passado na segunda, e aí nós temos love, o passado é loved, amar, amou, hate,
odiar. Hated, odiou. Open, abrir. Opened, abriu. Cry, chorar. Cried, chorou. Live, viver. Lived, viveu. Close, fechar. Closed, fechou. Clean, limpar. Cleaned, limpou. Play, jogar, brincar. Played, jogou, brincou, tá? E aí, reforçando, os verbos que você não encontrar na lista de irregulares é porque eles são regulares, aí você aplica uma das regrinhas, tá? Só para deixar claro, eu vou colocar também um link para o meu blog que fala que tem um texto falando a respeito de verbos irregulares. Eu apresento lá as regrinhas, então, na hora que vocês acessarem, assistirem a esse vídeo, assim que terminar, dá um pulinho lá e dá uma olhada na apresentação, tá? E vocês vão ter lá dicas. Ou então, na hora que vocês estiverem fazendo os exercícios, tiver dúvida de um verbozinho, tem lá sempre o link, dá um cliquezinho no link, corre lá no blog e dá uma olhada qual é a regra que se aplica àquele verbo regular, tá certo? Você ainda pode recorrer ao professor Google, né? Você pode ir lá e colocar formato do passado em inglês do verbo tal. E aí ele vai apresentar para você. Bom, resolvendo desafios da trilha. Após a observação da tabela com estes verbos, vamos ver se você conseguiu, de forma fácil, compreender a trilha do assunto passado simples. Agora é sua vez. Agora é a vez de você responder algumas perguntas pertinentes ao assunto. Para isso, responda as questões a seguir no seu diário de bordo. Quase me esqueci de comentar. Se a resposta for negativa, escreva após a afirmativa, escreva após a afirmativa. O que ele quer dizer? Bom, haverá uma pergunta, você vai ler, entender a pergunta, né? Tentar entender a pergunta e elaborar uma resposta. Se você der a resposta afirmativa, ponto, acaba ali. Se você der a resposta negativa, você dá um complemento dizendo qual é o correto, tá? Por exemplo, Did you clean your house in winter? Você limpou sua casa no inverno? No, I didn't clean my house in winter. Não, eu não limpei minha casa no inverno. I cleaned, eu limpei. My house in summer, eu limpei minha casa no verão, tá? Então, assim, ele me perguntou se eu tinha feito uma coisa no inverno, eu disse que não, que eu não fiz no inverno, eu havia feito no verão. Se eu tivesse limpado minha casa no inverno, eu teria dito, yes, I cleaned my house in winter, ok? Bom, nós temos aqui agora essas perguntinhas, tá ok? Que eu usei na tarefa de vocês. Did you live in Salvador in February? Did you play the piano yesterday? Did you cry last month? Did you love BB20? Did you open the door of your house some minutes ago? Did you play football in spring? Did you hate the year 2019? Did you live next to school? Did you cry in your birthday? Did you close the window in your house yesterday? Então, são perguntinhas simples que você vai responder lá no formulário do Google, tá? E se você, por exemplo, eu pergunto aqui na 7, Did you hate the year 2019? Você odiou o ano de 2019? Se você odiou, você vai responder, né? Sim, eu odiei o ano de 2019. Se você não odiou, você vai dizer, não, eu não odiei 2019. Eu odiei 2020, por exemplo. Ou odiei 2018, 2015. E aí fica a seu critério complementar a resposta, tá bom? 6. A trilha é sua, coloque a mão na massa. Now here we are. Agora chegamos aqui. E nessa trilha você vai expor, através da escrita, outras frases usando os verbos já aprendidos. Peça ideias aos familiares, amigos e colegas da escola. Quais verbos combinam com alguns exemplos de complementos nas frases? Um exemplo, perdão. Você pode criar uma frase na negativa usando o verbo live e o complemento da frase A do tópico 5, em Salvador, e escrever
I didn't live, ou live, I didn't live in Rio de Janeiro in summer. I lived em Salvador in summer. Eu não morei no Rio de Janeiro no verão. Eu morei em Salvador no verão. Tá? É um exemplo. Anote no caderno todas as frases e mostre aos demais como é simples criar frases no passado simples da língua inglesa. Bom, isso aqui é uma sugestão de atividade sem estar vinculada à tarefa da semana, tá bom? Você pode fazer para treinar. Seria até uma boa sugestão de fazer antes de responder ao questionário lá, que eu vou oferecer a vocês. A trilha na minha vida. Agora você se depara com um convite meu para escrever uma experiência sua a respeito da língua inglesa. Pense em 3 filmes internacionais de língua inglesa que você gostou, indique quais foram os filmes e explique por que você gostou deles. Pergunte a outras pessoas se elas já assistiram a esses filmes e o que elas acharam. Escreva 3 frases que mais chamaram a sua atenção sobre o que as pessoas gostaram ou não sobre esses filmes. Vocês perceberam que a atividade pede para que vocês abordem 3 filmes que vocês gostaram, ou que pessoas gostaram, o que mais gostaram, o que não gostaram, mas isso tudo no passado. Gostaram? Isso é para fazer com que vocês treinem o uso de verbos no passado, a elaboração de frases no passado, porque você vai pegar isso em língua portuguesa e vai ter que traduzir para o inglês. Essa seria uma sugestão um pouco mais divertida do que a anterior, tá certo? Também uma sugestão para ser feita como treino para responder a tarefa da semana. Proposta de intervenção. Como eu indiquei na trilha passada, uma maneira boa de memorizar palavras na língua inglesa é através da visão. Você pode ajudar sua mente a aprender mais palavras e também ajudar outras pessoas ao aprendizado da língua inglesa. Escreva algumas frases desta trilha em inglês em letras graúdas, né, em letras grandes, em uma folha de papel e abaixo da frase escreva a tradução. Cole esses papéis na porta do guarda-roupa e deixe por 6 dias. Após esse tempo, retire os papéis e pergunte a algum familiar se ela ou ele lembra a tradução da frase que você vai mostrar. Exemplo: I closed the door of my house. Eu fechei a porta da minha casa. Se a experiência for positiva, faça mais frases e faça com mais frases e mais pessoas, desculpe. Se a pessoa não lembrar o significado, repita a experiência, seja criativo e não perca a oportunidade de ajudar as pessoas. Bom, aqui a gente encerra a nossa trilha 3. Essa também é uma atividade, só é um pouquinho mais complicada de se fazer, né? A menos que você tenha aí, sei lá, uns 3, 4 irmãos, né? Durmam 2, 3 no mesmo quarto, e aí vocês todos são estudantes, aí isso aí fica legal de fazer. Mas, normalmente, se só você em casa estuda, fica mais complicado. Mas você pode fazer isso com você mesmo, né? Você pode anotar os verbos com as traduções. Vou pegar os verbos em inglês aqui e anotar. E anotar também o formato deles no passado. Então, coloca a forma no presente, a forma do passado em um quarto de folha A4, né? Então, um quarto seria você dividir a folha em 4 partes. Você coloca em letras grandes, presente, passado, e a tradução bem pequena, e deixa em cantos do seu quarto. E aí, toda vez que você olhar, você vai estar visualizando aquele papel, e isso pode auxiliar vocês a fixar, a registrar. Eu não gosto de falar decorar, não, porque decorar parece que você ficou ali em cima, em cima, em cima, em cima, até que aprendeu. Até que decorou, na verdade. Mas você vai olhando para aquilo, até que você fixa, né? E aí você não vai precisar mais. Aí você troca, coloca um outro verbo, e aí você vai fazendo com variados verbos. Bom, vamos então saber qual é a nossa tarefa da semana, né, galera? A nossa tarefinha da semana vai aparecer aí para vocês o roteiro daqui a pouco, né? Aí, chegou. Isso. Roteiro de aulas de inglês, aulas 1 e 2, semana 6, a data de 7 a 12, era para ter acontecido dia 7, está acontecendo hoje, tá indo para o sistema hoje dia 9, vocês provavelmente devem ver a partir de amanhã, né? Mas vai estar aí até o dia 17 para vocês. Então eu tenho lá, aula 1 e 2, vimos explorando a trilha,
o resolvendo os desafios da trilha. A trilha é sua, coloque a mão na massa, a trilha na minha vida e a proposta de intervenção. Então vamos lá, tarefa para as aulas 1 e 2, as de hoje. Eu coloquei a data 16, né? Mas eu vou deixar um diazinho a mais. Responda às questões do resolvendo os desafios da trilha, observando as devidas justificativas para complementar sua resposta quando for negativa. Foi aquilo que eu falei. Se eu perguntar, por exemplo, você comprou um smartphone Motorola? Você vai me responder, por exemplo, sim, eu comprei um smartphone Motorola, tudo no passado. Beleza, não precisa de justificativa. Se for negativa, você comprou um smartphone Motorola? Você vai dizer, não, não comprei um smartphone Motorola. Eu comprei um Samsung, por exemplo. Então, é responder dessa forma. Toda vez que você negar, você complementa na frente dizendo qual é o correto. As perguntas vão estar em um formulário do Google para que vocês possam responder. Quem pega atividade na escola vai ter lá junto ao roteiro essa atividade impressa para que vocês possam oferecer as respostas e devolver a folha respondida no colégio, tá? Então nós temos lá, ó, did you live in Salvador in February? Did you play the piano yesterday? Did you peraí, desculpem. Did you cry last month? E outras tantas questões, né? Eu até coloquei mais algumas aqui, né? Coloquei mais 5, por exemplo, a última aqui, ó. Did you get good grades in the past years? Você conseguiu boas notas do ano passado? Aí, se você conseguiu, como é que você diz? Sim, eu consegui boas notas do ano passado. Se você não conseguiu, não, eu não consegui boas notas do ano passado. As minhas notas foram ruins, por exemplo, né? E aí fica a critério de vocês o complemento, tá bom? Porque o complemento é realmente de forma pessoal. Às vezes alguém fez, então a resposta é afirmativa, às vezes não fez, a resposta é negativa, e aí você vai dizer exatamente o que você fez, ok? Então, meninos, meninas, muito obrigado. Mais uma vez eu peço desculpas pelo atraso, né? Mas esteve além das minhas possibilidades e esperamos para segunda-feira a gente estar normal na segunda, tá bom? Um abraço a todos e tenham um bom final de semana, respondam as tarefas, ok? Bye bye. See you next Monday. I know. Yes. Next Monday, tá? Ah, sim, quase me esqueço. Os plantões pedagógicos, eu fiquei devendo um segunda-feira da semana passada, sexta-feira da semana passada, estava fazendo uns exames em Conquista e fiquei devendo o de segunda-feira porque eu realmente não tinha condições físicas de participar das atividades. Os próximos plantões serão na quinta-feira e sexta-feira. O plantão de quinta será das 16 às 20 horas. Então, das 6 às 8, compensando a hora da sexta-feira passada que eu perdi. E o de sexta-feira será de 9h30 a 11h30, compensando o de segunda-feira dessa semana que eu não pude fazer. Ok? Bye bye. See you next Monday.